Estou aqui com o professor Matheus Giombelli, falei certo? Exato. E a gente está aqui na UFLA, em Minas, e a gente vai bater um papo sobre a área de atuação dele, da bovinocultura de corte aqui na universidade. E algo me diz que vai ser uma conversa interessante. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando para o território da carne. Eu fiz graduação em zootecnia na Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu comecei o curso sem saber o que era zootecnia, não era o que eu sonhava, não era o que eu imaginava. Imaginava algo bem diferente para a minha vida, mas com um semestre de imersão no curso, eu me apaixonei pela profissão. E estou até hoje dentro da zootecnia e não troco, né? Não trocaria, se pudesse voltar atrás, faria exatamente igual. Quando estava terminando o curso de graduação, eu procurei a oportunidade para o estágio final na Universidade Federal de Viçosa, em função de um programa de pós-graduação ser muito bem conceituado e porque eu tinha uma ideia de realmente querer seguir carreira acadêmica. Fiz um estágio lá e depois fiz mestrado e acabei ficando para o doutorado também. E durante o doutorado tive uma experiência fora do país, né, doutorado de sanduíche no USDA, no US Mark, em Clay Center, no Nebraska. Foi sensacional. E depois passei um concurso aqui na UFLA e entrei aqui em 2014. Aqui na UFLA, a minha área é bovinocultura de corte, crescimento e desenvolvimento animal. Tem sido sensacional trabalhar aqui na UFLA em todos os sentidos. E dentro da carreira acadêmica, da vida acadêmica aqui dentro da UFLA, o que tem sido muito bom é o contato com os alunos e integração entre a pesquisa, os alunos e entre a prática. A minha visão sobre o mercado, sobre o setor produtivo, mudou bastante, ficou bem mais clara depois que eu comecei a trabalhar aqui na UFLA, depois que eu comecei a desenvolver pesquisas aqui na UFLA, inclusive o relacionamento com a cadeia, com o setor produtivo, com empresas, com o campo, ficou muito melhor e tem sido na verdade cada vez melhor. Eu lembro quando eu comecei o mestrado, existia muito isso que a gente falava de perfil, né, de carreira acadêmica ou não, para fazer pós-graduação ou não. E eu estou começando a mudar a minha visão sobre isso, principalmente no sentido observando os nossos alunos, né, e observando o mercado também, a parte industrial, né, as empresas, o campo. As demandas têm sido semelhantes. O que os nossos alunos querem fazer e que as empresas muitas vezes querem, coincide. As empresas querem pessoas altamente qualificadas e querem fazer pesquisa de alto nível também, querem ter desenvolvimento de tecnologia de alto nível. E a gente quer fazer isso aqui dentro também. A gente quer treinar pessoas em alto nível, quer desenvolver tecnologias de alto nível que possam ser aplicadas, que tenham fundamentação. Então a gente está trabalhando cada vez de maneira mais próxima entre a academia e entre as empresas. E eu acho que essa é uma tendência bastante clara dentro de um futuro próximo, pensando em uns 10 anos aí, dentro da zootecnia como um todo, não só dentro da pecuária de corte, que é a minha área. Vou falar um pouco sobre linha de pesquisa. Eu trabalho especialmente com cria, com rebanho de cria, aqui na UFLA. Dentro da bovinocultura de corte, eu venho um pouco da influência da minha pós-graduação, que foi com exigências nutricionais de vacas e zebuínas, né, para gestação e para mantença. E entra também a parte de nutrição gestacional e programação fetal. Então, nutrição e produção do rebanho de cria tem sido a linha mestre que eu pretendo continuar desenvolvendo aqui na UFLA. Eu escuto você falando, a gente tá na mesma área, né? São termos que a gente está bem familiarizado. Mas você também falou que vocês estão cada vez mais integrados com a parte prática, com as empresas, as companhias que querem levar uma tecnologia maior. Você acha que qual seria o melhor caminho para a gente conseguir integrar de uma maneira que linhas de pesquisa tão avançadas que o Brasil tem tido, você acha que a gente consegue fazer com que essa integração tenha uma linguagem mais facilitada e que talvez não só o consumidor final, mas as companhias que são meio termo, consiga compreender a evolução que a gente já atingiu, principalmente falando em bovinocultura de corte, em carne de qualidade.
qual você acha que é o momento e a forma para essa integração acontecer? Eu acho que essa integração vai acontecer de maneira natural, influenciada pela a situação do meio. Começando pela integração entre a academia e as companhias, as empresas e o campo. Para gerar conhecimento, fazer pesquisa, né, produzir novos conhecimentos, até um passado recente, dentro das universidades, a gente usava muito fomento público como financiador. Por uma série de questões, e a gente não precisa nem detalhá-las agora, os recursos dessa origem têm ficado escassos nos últimos anos. Nós temos empresas sérias, né, como eu falei, querendo gerar e desenvolver tecnologia de alto impacto. Naturalmente, nós temos nos integrado mais às empresas, porque para poder fazer pesquisa, gerar novos conhecimentos, nós vamos depender muito mais das companhias, das empresas privadas, do que propriamente de fomento público. Isso gera naturalmente uma integração, que faz com que nós naturalmente possamos pesquisar mais o que interessa ao campo, porque o campo, o setor produtivo que deve nos financiar, né? E obviamente que o campo vai gerar demanda que interessa a ele, né? O setor produtivo vai gerar demanda de geração de conhecimento que interessa a ele. E eu acredito que isso possa inclusive melhorar a formação dos nossos profissionais, porque eles estão imersos nesse meio de academia que está produzindo esse tipo de conhecimento, que é demandado pelo campo, é mais claro, está mais próximo da demanda do campo do que poderia ter estado há algum tempo atrás, entendeu? E em relação ao consumidor, ao contato e essa conexão, integração com o consumidor, eu também acredito que seja algo natural, que naturalmente vai evoluir nesse sentido, porque nós temos uma crescente no Brasil de procura por qualidade agora, né? Isso envolve raças, cortes, tipos de processamento, tipos de preparo, formas com que o consumidor acessa isso, né? Não é simplesmente consumidor supermercado, né? Então, ou consumidor açougue, como era no passado um pouco mais distante, mas sim consumidor, redes sociais, casas de carnes, restaurantes especializados, boutiques, como você comentou. Quando há uma demanda, né, do consumidor por um produto de maior qualidade, há também interesse de saber como isso é produzido, de onde vem, o que gera esse produto, o que está por trás disso. E aí, esse consumidor mais interessado, mais crítico, né, quem demanda qualidade é obviamente mais crítico, né, não se satisfaz por qualquer coisa. Gera uma demanda de saber como as coisas funcionam, de onde as coisas vêm, que vai precisar ser atendida por quem quer servir esse consumidor. E, naturalmente, eu acho que vai haver necessidade, então, formas de servir o consumidor, que sejam elas restaurantes, boutiques, tudo mais relacionado a isso, vão procurar ou entender melhor como as coisas funcionam, ou trabalhar de maneira integrada com profissionais que saibam como as coisas funcionam. Então, acho que tudo deve evoluir de uma maneira natural. Justamente por conta desse fácil acesso à informação, vem de tudo, né? Uhum. E entre esse tudo que eu mencionei, tem vindo muitas críticas, se é que eu posso chamar assim. A gente vê cada vez mais pessoas buscando alimentos que não tenham passado por um processo de industrialização de grandes empresas, que hoje é o que você comentou também, são empresas que estão financiando pesquisa, que têm interesse, né? A gente do lado de cá também sabe que o produtor ele tem muito mais interesse de preservar o ambiente do que a cidade. Ele vive daquilo, né? Isso. Eu nunca vivi tanto lugares que, ao falar que eu trabalho com carne, eu encontrar muitas pessoas falando que não comem mais carne porque não aceitam a cadeia, como a cadeia funciona, as grandes empresas e tal. Qual é a sua opinião do lado acadêmico sobre tudo isso que tem acontecido, já que você lida com o público, né, que está querendo saber da informação e tal? E aí? Eu acredito que existe espaço para todo mundo e que possa haver um desenvolvimento, uma crescente de estabelecimentos menores e que não usem toda a estrutura da cadeia.
ou que usem da cadeia produtiva, que usam uma parte menor da estrutura da cadeia produtiva, como, por exemplo, talvez algo semelhante ao que a gente vê com a cerveja, né? Tem uma onda de cerveja artesanal, consumo de cerveja artesanal, cervejaria artesanal, bares, pubs que usam cervejarias artesanais, que produzem sua própria cerveja. Há uma crescente muito grande nesse sentido. Eu imagino que exista espaço e que isso possa acontecer, inclusive, com a carne. Aqui em Lavras a gente tem um exemplo disso. Uma casa de carnes aqui que produz a maioria das suas próprias carnes, que tem uma fazenda não muito grande, que produz os seus próprios animais, abate num frigorífico com fiscalização, totalmente legalizado, um frigorífico regional, e vende essas carnes para o consumidor na forma de gôndola e também na forma de restaurante. Tem uma série de opções, mas a maioria dessas opções são de carnes oriundas dos seus próprios animais, ou seja, não passa por toda essa cadeia, né, a grande cadeia existente, não chega a ter relacionamento com nenhum grande frigorífico, por exemplo, com nenhuma empresa de grande porte, para poder ter seus produtos e fazer chegar um produto de altíssima qualidade na boca do consumidor. Eu acho que existe espaço para isso. Talvez o que eu vivi, essa experiência que eu vi aqui na cidade de Lavras tenha me feito ter essa visão. Então, em função disso que você falou, de uma crescente de pessoas criticando a cadeia, ou a forma como as coisas ocorrem, como que o produto é produzido, gera um espaço para esse tipo de negócio, esse tipo de estabelecimento. Eu acho importante existirem essas críticas, né? Porque faz pensar que talvez alguma coisa está deixando passar uma oportunidade de uma melhora ou de uma evolução, trazer alguma tecnologia. Mas é legal você ter falado desse exemplo de Lavras, porque eu tenho enxergado isso desde o norte até aqui, muitas iniciativas assim, de produtores que têm lá suas 50 cabeças, de um gado que passou por alguma seleção, né, dentro da possibilidade que ele teve, e que ele está buscando um produto de excelência e servir para essa classe de consumidor que topa pagar mais. Em contrapartida, como que esses produtores, talvez, essas iniciativas que eu tenho visto, você falou da cerveja, né, mas eu tenho visto isso com café, com vinho, né, que acho que talvez buscar essa diversidade, né? Hoje, como que você acha que esse tipo de produtor que está focado na qualidade, que está focado em entregar o melhor, como que ele consegue acessar tanto de conhecimento que é gerado em academias, em instituições públicas ou privadas? Qual você acha que vai ser o veículo que vai ajudar ele a melhorar cada vez mais? Olha, aí eu acho que a gente entra num universo que tem bastante discussão. Porque nós vivemos uma era, né, de muita informação disponível. Internet, você acha tudo na internet. Mas quando a gente procura, por exemplo, quando eu faço exercício de procurar na minha área coisas na internet, a gente vê muita coisa mal contada, não é? Existe muita informação, mas e muitas vezes numa tentativa de facilitar o acesso ou de, às vezes até perseguindo público, as coisas são mal contadas, tem informação distorcida. Então, quem quer criticar usa informação distorcida, né? Não usa dados científicos, obviamente, usa uma série de coisas nesse sentido que consegue dar suporte à mensagem que quer expressar, né? E tem muitas outras coisas também que tem muita informação, muita riqueza de informação, mas é riqueza no sentido de você achar tudo que você quiser, não necessariamente de uma informação de alta qualidade sendo transmitida diretamente para esse público que você citou. Então, você acha 20 reportagens ou 20 notícias, 20 mensagens em diferentes formas, né? Um site, um PDF, no Facebook, Instagram, sobre um determinado assunto, mas poucas ou pouquíssimas delas, às vezes, abordam
de uma maneira que possa realmente produzir, realmente atender a demanda de informação qualificada. Então, eu vejo a necessidade de alguns meios de produzirem, na verdade, não simplesmente produzirem, mas de transmitirem informação qualificada, ou seja, com detalhes, com informações concretas, com dados concretos, né? Se for usar alguma informação que seja que tenha algum caráter importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de qualidade, referenciar isso, se existe alguma pesquisa sobre isso, que tipo de resultado as pesquisas produziram sobre isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muita coisa, eu ainda vejo um espaço para a produção de material de qualidade, que estabeleça essa conexão. Ou seja, na verdade é produzir material de qualidade numa linguagem acessível. Bom, se deixar eu vou ficar aqui falando com você 5 horas e eu vou para as minhas últimas 2 perguntinhas. Eu quero saber o seguinte. Eu comecei falando que uma das frentes do meu trabalho é o consumo consciente. E eu costumo perguntar, antes de eu explicar de fato o que o território da carne chama de consumo consciente, eu queria saber a sua opinião. Se eu te perguntasse sem a gente ter conversado nada, assim, o que você considera um consumo consciente da carne bovina? O que você me diz? Pergunta, hein? Vou fazer de conta que você não me falou nada antes, só me perguntou o que é consumo consciente de carne bovina. Beleza. Sem ter raciocinado previamente sobre isso. Consumo que... na verdade, é entender o que consome e o que isso gera, de onde vem e o que vai gerar, por exemplo. Você comentou que a carne é um produto agregador, então dentro de consumo consciente, obviamente que eu acredito que possa entrar a pessoa saber o que consumir um produto de qualidade, não é? Pode gerar satisfação, não é simplesmente eu estou consumindo essa carne aqui, é saborosa, é macia e tudo mais, mas que é um tipo de produto que pode ser utilizado numa roda de amigos, com a família, ou seja, consumir um produto que é extremamente agradável traz uma série de outras sensações anexo, né? Essas sensações de integração social que muitas vezes a gente, né, o consumidor, não reflete na hora de acessar esse tipo de produto. Então, acho que esse é um ponto. Saber o que vem depois, não simplesmente de onde vem ou o que vem antes da carne. E entra o outro lado, que acredito que talvez seja a maioria das suas respostas, né, de consumo consciente, é saber se foi produzido de maneira adequada, se foi produzido num sistema que não agrida o meio ambiente, que não maltrate os animais. Talvez seja essa a visão da maior parte da população, né? Um produto que seja seguro do ponto de vista alimentar, que esteja livre desses problemas que a mídia tem relatado nos últimos meses, como a carne fraca. Então isso gera dúvidas no consumidor se um determinado produto que ele vai consumir tem algum tipo de adulteração, teve, por exemplo, a data de validade alterada, né, para poder ser vendido, se o processo de fiscalização foi, de repente, subornado e aí ele não passou pela fiscalização adequada. Então, todos esses outros pontos também. Então, acho que o que vem antes, o que vem antes e o que a carne pode gerar, pode trazer, que vão constituir o conceito de consumo consciente. Não sei se eu respondi essa pergunta. Não tem resposta certa, eu acho o máximo. Quando você fala consciente, é que você parou em algum momento e está refletindo sobre aquilo. E eu falo da carne, mas isso acontece com a carne, com o milho que você come, com a mandioca, com qualquer coisa que você... Justamente isso, qual é o reflexo que a gente está deixando ao consumir aquilo? E o que aquilo está refletindo em mim? Então, acho que você falou com as suas palavras de um jeito perfeito, mas é exatamente isso. Se a gente parar para pensar aquilo que a gente está fazendo,
que o arroz não vem do saco do mercado, que o leite não vem da caixinha, que a carne não vem, né, do plastiquinho ali, que hoje é vácuo, então antes era no varal, né, pessoal? Provavelmente você já viveu alguns desafios dentro da sua carreira, que desde estudante até hoje ser professor da universidade. E dentro da bovinocultura de corte, se você pudesse eleger talvez um desafio que você teve ou que você acredita que você vai vir a ter, considerando todas essas mudanças de padrão de consumo, o que você diria assim, de maior desafio? Eu acho que o desafio é atual e constante. A gente falou sobre integração, né, dos elos da cadeia, né, de quem produz, quem consome, quem gera conhecimento sobre o assunto, e acho que o desafio é constante nesse sentido. Com a facilidade de acesso à informação, mais pessoas, não simplesmente, a gente não vai ter simplesmente mais pessoas sabendo as coisas, mas mais pessoas demandando saber as coisas, ou querendo saber de onde as coisas vêm, como as coisas funcionam. Então, atender esse tipo de demanda, né, é um desafio grande para a gente dentro da academia também, porque então, pode ter às vezes uma casa de carnes ou uma fazenda ou até mesmo um frigorífico de pequeno porte fazendo algo diferente numa determinada região. E aí eu vou dar uma aula hoje sobre bovinocultura de corte geral e um aluno faz uma pergunta se eu já ouvi falar sobre tal produto ou tal sistema de produção. Então, há necessidade de a gente estar atento a estudo, né? A saber estudo e por outro lado também, como eu falei, a gente tem uma demanda de relacionamento com a empresa, né? Porque as empresas devem representar grande parte do incentivo à pesquisa nos próximos anos. Então, da mesma maneira, eu tenho que estar atento às demandas do setor produtivo dessas empresas, que desafios não são os meus desafios, mas quais desafios o campo está enfrentando. E como usar os recursos que nós temos dentro da universidade, né? Recursos humanos, laboratoriais, infraestrutura, o sistema universitário, para poder atender a esses desafios, gerar soluções para esses problemas que o campo enfrenta e que empresas estariam dispostas a financiar a geração de soluções para esses problemas, porque as empresas vão viver disso, né? Elas vão viver de gerar soluções, coisas novas para o campo, elas vivem disso, né? Elas têm o lado comercial, capitalista, mas ele sobrevive disso. Então, há a necessidade de saber quais são esses desafios também. Nossos desafios aqui dentro, eu acredito muito que estão muito próximos dos desafios do campo também. Na verdade, saber o que o campo está desafiando, que tipo de problema o campo está enfrentando. A universidade pública tem recebido alguns ataques assim nos últimos meses, nos últimos anos, né, de população em geral, falando que a universidade é muito cara para o governo, que é ineficiente. Então, nós vivemos uma fase também de demonstrar o nosso valor enquanto universidade pública. Isso passa por buscar cada vez mais integração com a sociedade, mostrar o que a universidade gera para a sociedade, não simplesmente forma pessoas, né? A gente não pega uma pessoa que terminou o ensino médio, entra aqui dentro da universidade, pum, a gente produz um graduado em alguma área. Não é simplesmente isso, né? Se você observar, 98% da conversa que nós tivemos não passou por isso, né? Nós estamos dentro da universidade, eu trabalho dentro da universidade, falei sobre o meu trabalho e a grande maioria do que eu falei não necessariamente passou por isso. Mas não, da mesma maneira, não significa que esteja desligada disso, né? Desatrelada à formação de recursos humanos, a formar pessoas. Mostrar para a sociedade o valor da universidade pública, o que nós podemos fazer, né? Mas na minha área mais especificamente dentro da pecuária de corte, como nós podemos trabalhar de maneira integrada com o campo e com quem consome, também, né, fazendo um adendo agora à sua última pergunta, um grande desafio que nós vivemos.
Até um tempo atrás, né, o que as universidades formavam eram pessoas para trabalhar ou no setor público ou no setor privado. Mas, atualmente, uma proporção muito grande dos alunos que nós formamos vão empreender ou vão evoluir os negócios da família. Então, óbvio que não tem uma estatística disso, mas uma parcela considerável de quem está se formando hoje em zootecnia aqui na UFLA vai empreender por uma questão de, muitas vezes, de necessidade, porque ela não consegue se encaixar no setor público, no setor privado. O setor público absorve cada vez menos, né? Às vezes a pessoa não se encaixa no setor privado, e tem também a questão de enxergar oportunidades, enxergar nichos e acreditar que pode desenvolver nesses nichos, né? E tem muita gente que vai evoluir, não é simplesmente continuar, ou a gente podia falar no passado assim, vai tocar o negócio da família. Não, vai evoluir o negócio da família, porque vai chegar com uma visão diferente, com uma visão moderna, de maior integração, e vai fazer aquele negócio que algumas vezes podia não ser profissional, se tornar um negócio profissional, né? Vai viver daquilo, vai viver bem daquilo, entendeu? E muitas vezes vai viver no campo mesmo. Esse é um tipo de consciência que também tem sido um desafio para a gente. Então, saber que uma grande parcela dos nossos alunos ou vão empreender ou vão evoluir negócios da família deles. Então, isso é um desafio também muito grande, que a gente enxerga aqui dentro. Uma das melhores coisas que a UFLA tem é uma cultura de núcleos de estudo. Então, é raro você ver algum aluno que entra aqui dentro e que não vai fazer parte de um núcleo de estudo. Então, dentro do núcleo de estudo, ele já está dando um foco para a carreira dele. E aí, nós temos na minha área o Núcleo de Estudos em Pecuária de Corte, o NEPEC, que trabalha como se fosse uma empresa. Os alunos têm uma estrutura administrativa dentro do núcleo, com o presidente, com o diretor de finanças, com o diretor de marketing e tudo mais, com o diretor de pesquisa, são todos alunos de pós-graduação e de graduação. Então, tipo uma empresa júnior. É quase como se fosse uma empresa júnior, mas que trabalha especificamente dentro de uma área, né? No caso, pecuária de corte. E integra extensão, né? O contato com o campo, com o setor produtivo, pesquisa, porque, na verdade, esses alunos é que dão suporte às pesquisas que nós fazemos, eles que conduzem essas pesquisas todas, né? E integração entre eles também, porque tem, às vezes, sei lá, uma pessoa que acabou de entrar na graduação, está no primeiro semestre, é um calouro, que passa a fazer parte do núcleo e aí ele está numa discussão, entra dentro do núcleo, né? Tem um momento de discussão, de interação com alguém que está terminando o doutorado, entendeu? Com o professor também. Cabeças já transformadas, né? Exatamente, e é muito bom para todos isso daí. E a gente procura dar a eles todas as oportunidades, né? E não fazer uma segregação entre eles, falando assim, o fulano tem perfil acadêmico, de carreira acadêmica, e a Beltrana tem um perfil empresarial e vai trabalhar numa empresa nesse sentido, aqui dentro. É legal você falar de zootecnia, porque eu tenho visto em várias áreas isso, de jovens. Eu acho que é um perfil dessa geração, que já nasceu com o celular na mão praticamente, de querer fazer algo para si que não necessariamente está vinculado só ao retorno financeiro. Né? Inclusive, várias pesquisas norte-americanas, o salário entra em quarto, quinto lugar, né? Em relação ao que você espera daquilo que você faz de atividade. Isso. E quando eu entrei na faculdade em 2006, 99,9% não sabia o que era zootecnia, não sabia, como você falou, né? Não sabia o que um zootecnista fazia. E hoje acho que já cai para uns 90%, acho que 10% já entende. Mas o resto fala, já ouvi falar, mas o que faz? Então, você falar que tem zootecnistas já saindo para empreender, eu já tenho achado que o curso da graduação é um detalhe, né? E acho que em muito pouco tempo, talvez a gente vai ter que repensar essa forma de educar, porque essas caixinhas estão muito pré-definidas, né? Tem sido uma pauta já aqui dentro da instituição, pelo menos dentro da zootecnia, a gente adequar, modernizar a grade curricular dos alunos. Incluir
Não simplesmente o curso de zootecnia não é simplesmente bovinocultura, avicultura, suinocultura, essas culturas e pá, né? Tem sido cada vez mais importante, a gente tem discutido isso daí, a gente tem feito algumas alterações já, mas incluir disciplinas de empreendedorismo, de gestão, de administração, cada vez mais dentro da zootecnia. Né? Gestão de negócios, coisas desse tipo. Nós estamos nos adaptando a isso ainda. Nossa, Matheus, eu ficaria simplesmente uma semana falando com você, de tanto assunto bacana. Com certeza também. É bom conversar sobre isso. Não é? A gente parece que vai se renovando, né? Os neurônios vão trocando aqui. Isso. Mas não tenho palavras para te agradecer. Tudo que você falou foi super relevante. Acho que esse lado, não só o lado acadêmico, mas um lado jovem, acadêmico, que está preocupado com o futuro, que lida com um público jovem super crítico, que está o tempo inteiro provocando, é super importante. Então, eu fico super feliz. Maravilha, eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre isso tudo, de ter essa conversa, esse papo, né? Não é nem uma conversa, é um papo bastante agradável, muito legal. A gente nem vê o tempo passar. Nem vê o tempo passar. Certo. É exatamente o que a gente estava fazendo ali, agora eu liguei a câmera. Eu costumo brincar assim, tem vários lugares que eu vou, Matheus, e aí as melhores conversas são quando eu tô com a câmera desligada. Tenho conversado com muitos empresários que estão há anos, mais de 30 anos no negócio, ou seja, já passaram aquela primeira barreira dos 2 anos, a segunda dos 10 anos, então já estão fazendo alguma coisa certa, né? Senão não estavam há tanto tempo. E eles me falam isso, que a venda é a consequência, né? De você contar uma história que faça sentido, que o cara vai pra casa, principalmente a carne, que é um produto agregador, né? Normalmente você faz ela com as pessoas, então se reproduz aquela história que fazia sentido pra você, amanhã já faz sentido pro seu grupo de amigos e tal.